Fala galera, seja bem-vindo. Vamos lá? Vamos para a aula falar sobre gráfico Renko. Gráfico Renko, gráfico aí que eu gosto muito de utilizar. Passar algumas dicas para você hoje sobre gráfico Renko. Bom, primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é que o gráfico Renko ele é um gráfico atemporal, né? Ele é um gráfico que se movimenta com variação de preço. Ele não depende de tempo para poder ter variação, beleza? Então a primeira coisa que eu já falo com você é o seguinte: você não vai configurar o gráfico Renko com 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, tá? Ele é um gráfico configurado por variação de preço. Bom, mas antes da gente dar continuidade, já deixa o like aí na videoaula, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário. Na descrição desse vídeo tem um link para você entrar no nosso grupo do Telegram, ao qual tem informação diariamente, tem panorama do trader todos os dias. A gente vai mantendo vocês informados sobre as movimentações do mercado. Tem videoaulas que a gente lança toda semana, bastante conteúdo lá para que você possa ter maiores informações sobre o mercado, sobre operações day trade. E as nossas operações são focadas no mini índice e no mini dólar, beleza? Então seja muito bem-vindo ao canal da SWR Trader. Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos dar continuidade falando sobre gráfico Renko. Bom, gráfico Renko, conforme nós falamos, ele é um gráfico atemporal, né? Ele tem a sua variação, ele tem a sua movimentação pela variação do preço, né? E como que funciona essa variação? A configuração ela é feita por tick, né? Ou seja, qual é a variação mínima do índice? É 5 e 5 pontos. Então, ou seja, cada tick do índice, ele possui 5 pontos, né? Um tick é igual a 5 pontos, beleza? E aí nós vamos configurar o nosso gráfico Renko com a quantidade de tick que nós desejamos. Por exemplo, aqui nós estamos no 21R, né? 21R. Ou seja, estamos num gráfico Renko com 21 ticks de variação. Ou seja, o que significa isso? 21 vezes a variação mínima do índice, que é 5, nós temos cada box uma variação de 105 pontos, né? Então, cada box desse, para se formar, ele necessita que o preço tenha uma variação de 105 pontos. E algo que você pode reparar, uma das vantagens do gráfico Renko, é que ele é um gráfico para você fazer análise gráfica, um price action, muito limpo, né? Ele dá as figuras gráficas muito lindas, principalmente pullbacks, né? Topos, fundos, ele dá muito claro. Aqui, como está no 21R, é um período gráfico longo, né, e grande, ele não vai dar muitas figuras. Mas, por exemplo, se a gente colocar num 10R, que é uma variação de 50 pontos, ele já mostra alguns desenhos mais claros, né? Por exemplo, ombro, cabeça, ombro invertido, né? Nessa figura aqui, ó, ombro, cabeça, ombro invertido, né? E aí foi. Então ele dá várias figuras bem clássicas, de maneira limpa, né? E ele fica um boxezinho desse jeito aí. O que eu gosto de fazer no gráfico Renko, de fato, é colocar o pavio, né? Botar tipo candlestick. Então, botão direito no Renko, tipo candlestick, e ele coloca o pavio. Esse pavio, ele serve para nos mostrar toda a variação e movimentação do Renko. Por quê? Ele tem a variação determinada pela quantidade de R que nós programamos, né? 10R, 10 vezes a variação mínima, 10 vezes 5, 50 pontos. Então, cada box desse tem 50 pontos. Mas se você reparar bem, um box não fecha do lado do outro, né? Tá vendo? Tem um box aqui, o próximo ou ele fecha acima ou ele vai fechar abaixo, tá? Ou ele vai fechar acima ou ele vai fechar abaixo. Nunca vai fechar um do lado do outro. E aí, para essa variação acontecer, ele precisa ter uma movimentação de 50 pontos para ter essa formação do box Renko aí. E como que acontece? Por exemplo, esse box aqui, esse box aqui, ó, né? Esse aqui, esse quadradinho aqui,
Vamos colocar aqui, esse box aqui. Né? Ele fechou exatamente aqui. Opa! Aqui. Ele fechou exatamente aqui, né? Ele teve a sua abertura aqui, ele abriu aqui, veio, teve uma queda de 50 pontos, o seu fechamento foi aqui. Mas antes dele abrir e fechar aqui, ele teve essa variação, esse pavio aqui, ó, né? Isso aqui foi uma variação que ele não teve uma oscilação maior do que 50 pontos daqui para cima para ele poder fazer essa reversão. E essa reversão aconteceu ao lado. E olha que interessante quando acontece essa reversão. O gráfico, o Renko Box, ele fechou aqui, né? Então, esse box aqui, ele abriu exatamente nesse ponto aqui. Ele teve uma movimentação de venda que não foi maior que 50 pontos de variação, perdeu a força vendedora e houve uma variação para cima. Sendo que para ele completar esse fechamento, para ele fechar de fato esse box, ele tem que completar 50 pontos para cima. Então, ou seja, esse Renko aqui, ele não movimentou somente 50 pontos. Toda a movimentação dele, se a gente pegar aqui, ó, do topo até o fundo, foram de 135 pontos. Então, todo esse box aqui, toda essa movimentação para fechar esse box, teve uma movimentação de 135 pontos. Vamos lá. Ele abriu aqui e teve uma variação até aqui, ó. Até aqui. Ou seja, ele movimentou 45 pontos para baixo. Para que esse box pudesse ser fechado aqui embaixo, ele teria que movimentar 50 pontos. Como ele não movimentou 50 pontos da sua abertura até o seu fechamento em queda, perdeu força e teve uma reversão, ele teve que movimentar 50 pontos do box anterior para cima. Aqui, ó, 50 pontos. Movimentou, abriu aqui e foi embora. Teve toda essa movimentação. Então, quando acontece essa reversão, e aqui eu já vou te ensinar um setup, tá? Se você parar para reparar as probabilidades, toda movimentação, toda essa movimentação aqui, ó, né, de reversão, a gente consegue fazer o que chamamos do setup pulo do gato, tá? Nós conseguimos pegar esse box aqui, ó, exatamente esse box aqui, tá? Esse box. Quando essa movimentação fechar, nós conseguimos pegar esse box. Mas eu só dei a dica e esse setup eu vou dar na próxima videoaula para vocês ao vivo, tá? Vai ser na próxima semana, ao vivo, vou estar disponibilizando para você lá no canal do Telegram. Então, já entra lá, que a próxima videoaula vai ser o setup pulo do gato, que eu vou estar disponibilizando para vocês e vou estar falando mais ainda sobre gráfico Renko, tá? Essa é somente a primeira videoaula de inicialização, uma aula de bem-vindos para vocês, falando sobre gráfico Renko. E vamos estar colocando a segunda aula na próxima semana, tá? Na próxima semana. Então fique atento lá no canal, que a continuação da aula de gráfico Renko vai ser ao vivo, e anotem todas as dúvidas para vocês efetuarem as perguntas e eu vou ensinar o setup para vocês do pulo do gato, beleza? Então, um forte abraço, até a próxima videoaula, fique atento lá no canal, entra no canal do Telegram aí. Tchau, tchau.